A industrialização do Brasil foi tardia e muitas indústrias que se instalaram no Brasil se deu com máquinas e equipamentos de países que já não mais utilizavam aqueles equipamentos industriais. No século XX, quando o mundo já caminhava para uma terceira revolução industrial, o Brasil caminhava para ter as suas empresas produtoras de automóveis no ABC paulista. A indústria no Brasil, apesar de tardia, teve feitos importantes como o desenvolvimento de aeronaves através da Embraer ou mesmo de automóveis, como é o caso notável não somente do Gurgel, mas também do Puma. E hoje nós podemos dizer que existe uma indústria no Brasil que revoluciona sim a produção agrícola, mas mesmo assim ainda falta muito para que o Brasil tenha uma indústria melhor e competitiva no mercado internacional. É sobre este assunto que nós iremos falar no vídeo de hoje aqui, pensando na nossa prova que se aproxima. Então, nós iremos tratar sobre a industrialização do Brasil. Notem vocês, dos surtos industriais à desconcentração produtiva, tá certo? Nós temos que o café, principal produto da atividade econômica do Brasil, ao longo ali do final do século XIX e até parte importante do século XX, ao parque industrial, porque a partir do café nós tivemos um certo desenvolvimento industrial, através de uma política muito conhecida, importante, que é a política da substituição de importações. Planejamento estatal, crise das dívidas, abertura neoliberal e a nova geografia da indústria brasileira. Nós iremos tratar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Aqui nós temos a Primeira República, Vargas, JK militares e o neoliberalismo como pontos marcantes da história da indústria no Brasil. Primeiros surtos industriais, vejamos aí o seguinte: nós temos o capital cafeeiro excedente, que vai ser investido na infraestrutura de atividades industriais. No caso, as ferrovias, por exemplo, foram fundamentais para o desenvolvimento industriais e estas ferrovias, em boa medida, foram desenvolvidas para o escoamento da nossa produção de café. Então, não por acaso, há uma relação muito grande entre as regiões de ferrovias e o desenvolvimento de parque industrial nestas localidades. Além disso, quando nós tivemos ali crises envolvendo o café, nós temos que parte do dinheiro, do capital excedente do café foi investido em atividades industriais, também para que o Brasil substituísse o que nós compreendemos como sendo aí a importação, por causa de guerras ou fatores internacionais, tá certo? No caso aí, a Primeira Guerra Mundial. No contexto da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e também da crise de 1929, o Brasil passou a investir em atividades industriais para que nós não dependêssemos apenas da importação de bens industriais estrangeiros. Então, este ponto é importante, ok? Primeira Guerra Mundial é um ponto marcante. Além disso, a indústria brasileira se dá também com um forte fluxo imigratório. Então, os italianos, alemães, espanhóis, portugueses, suíços vieram ao Brasil, japoneses, entre o final do século XIX e o início do século XX, e vieram de regiões onde já havia alguma atividade industrial. Então, essa população, o conhecimento, certo know-how ali dessa população, foi investido também, em alguma medida, no desenvolvimento industrial brasileiro, tá? Além disso, há uma industrialização incipiente, ligada à questão de produção de tecidos e muito forte a indústria alimentícia. Se nós formos na Serra Gaúcha, nós vamos encontrar ali nas colônias, tanto alemães, bem como de outros povos, como polacos ou mesmo italianos, uma forte e importante indústria alimentícia que é secular, ou seja, tem mais de 100 anos e remota lá a chegada imigrante no final do século XIX. É claro que quando nós pensamos em indústria no Brasil, muito nós pensamos, claro, no contexto do governo de Getúlio Vargas, por causa das estatais, mas antes, ainda no Império, nós temos algum surto industrial, quando nós temos o Brasil se distanciando um pouco da Inglaterra, tá? E, a partir disso, nós temos alguma atividade industrial sendo desenvolvida no Brasil, e o grande exemplo do século XIX é de Barão de Mauá, bem conhecido de nós. Além disso, ainda no século XX, nós temos o exemplo de Matarazzo, eu ia falar Micarazo, Matarazzo, que investiu no desenvolvimento industrial no estado de São Paulo, por exemplo. Então, há indústrias que se desenvolvem no Brasil antes das atividades dos anos 30. Porém, é lá nos anos 30 que nós temos um desenvolvimento industrial já numa noção de Brasil, numa tentativa, inclusive, do contexto do governo Vargas de unificar o território brasileiro, observando aí.
Mas, antes de avançar, pessoal, é o seguinte: você estuda para a prova da ESA e quer um curso focado na sua prova, conheça o nosso curso de Geografia. O link está na descrição do nosso vídeo aqui, tá bom? E além disso, nós temos também, claro, né, o curso completo para a prova da ESA no Teorema Militar. Nós temos ali curso da ESA com as matérias de História, Geografia, Português, Inglês, né? E também Matemática e Redação do Teorema Militar. O link também está na descrição do nosso vídeo. Vem estudar com a gente e ser aprovado. Pois bem, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas e o desenvolvimento industrial brasileiro se deu, sobretudo, a partir desse esquema na cor azul aí que eu quero destacar com vocês, tá certo? A substituição de importações, tá certo? É um ponto fundamental. E Vargas investiu pesado em infraestrutura e, sobretudo, o investimento do governo Vargas no que nós compreendemos como sendo os setores estratégicos, tá? Então nós temos lá os setores estratégicos sendo bem desenvolvidos no âmbito do governo de Getúlio Vargas. Por exemplo, de setor estratégico, nós temos a questão da energia, a questão da siderurgia, que é a indústria produtora e fabricadora de aço, tá? Energia com a companhia para administrar o Rio São Francisco e a construção de usinas hidrelétricas, ou mesmo ainda depois, né? Aí o segundo governo Vargas, com a criação da Petrobras. A siderurgia, no que se refere à fabricação de aço, com a Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo. Então, setores estratégicos fundamentais no contexto do governo Vargas e investimento na atividade industrial. Por que a substituição de importação? Pelo fato da crise de 1929 e também pelo fato de nós termos não só a crise de 29, mas também a Segunda Guerra Mundial. Nisso, os países industrializados entram em crise econômica, falta produto industrial no mundo e, consequentemente, o Brasil busca comprá-los, tá? Então, é importante esse conceito de substituição de importação e do Vargas ali o que se compreende como setores estratégicos, siderurgia e energia e metalurgia também, claro, com a produtividade e a exploração de minério de ferro, a criação de estatais, enfim. O governo Dutra, na sequência ao governo de Getúlio Vargas, investe em atividades industriais, vamos aqui observar, da seguinte maneira. Nós temos lá o Plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Tá certo? Então nós temos um plano do governo brasileiro a fim de desenvolver a atividade industrial no Brasil, no caso aí o famoso Plano SALT, conhecidíssimo. Vargas volta ao poder no Brasil. Aí nós temos o chamado nacionalismo econômico com a campanha O Petróleo é Nosso, criação da Eletrobras, BNDES, um banco de fomento para o desenvolvimento da economia do Brasil. E o Vargas sai do poder, tal, vem uma nova roupagem no desenvolvimento da indústria do Brasil, que é a figura liderando a nossa industrialização, com o JK. O JK desenvolve lá o tal do plano de metas com setores específicos onde deve desenvolver a indústria. E aqui o ponto marcante do JK não é o nacionalismo, tá certo? O industrial, mas sim a abertura ao capital externo, com o chamado tripé econômico, o capital nacional privado, o capital nacional estatal e o capital estrangeiro, ou seja, investimento estrangeiro, sobretudo o desenvolvimento automobilístico no território brasileiro a partir do governo JK e a importância da atividade industrial automobilística, porque uma fábrica automotora acaba incentivando e requerendo uma série de outras atividades industriais, tá certo? Como é o caso de, a partir de uma empresa de automóvel, é necessário uma empresa de metalurgia, uma empresa de vidro, uma empresa de borracha, e uma empresa petroquímica e assim por diante. Então, a partir da indústria de automóvel, existe uma diversificação da atividade industrial no Brasil, e isso ocorreu com o advento, tá certo? De muitas empresas rodoviárias para o Brasil, produtoras montadoras de automóveis, tá? No contexto do governo JK. E a partir de então, o Brasil abandonando basicamente o nosso sistema de transporte ferroviário. A partir de então, o Brasil mergulha numa perspectiva de transportes e logística ligada à questão do rodoviarismo, tá? Que resultou que hoje o nosso país tem, sobretudo, uma grande dependência do transporte rodoviário, que é o mais caro para a longa distância, o mais perigoso também, e assim por diante, ok? Não é o foco aqui, é mais uma revisão. E depois do governo JK, tá? Nós avançamos para o Jânio Quadros, tudo bem? A grande perspectiva do Jânio Quadros
política, não há um grande desenvolvimento industrial, mas houve, após o Jânio Quadros, o João Goulart, com alguma tentativa de reformas econômicas no Brasil, inclusive ligadas à questão industrial, uma pauta nacionalista, só que não houve grandes avanços industriais exatamente no governo João Goulart, até porque foi conturbado, precede ali o regime militar brasileiro, iniciado em 64, tá? Em 64 nós temos uma realidade industrial que avançou em alguns pontos, a partir do milagre econômico e também do Plano Nacional de Desenvolvimento. Entre 68 e 73, o Brasil cresceu muito economicamente e o Brasil investe nesse contexto aí muito, mas de maneira bastante considerável em indústrias de infraestrutura de grande porte, tá? Existe uma diversificação e um aprofundamento da diversificação econômica da indústria no Brasil, no governo militar. Claro, obras depois acusadas de superfaturamento, tá? Mas é um ponto importante a diversificação econômica do Brasil e, claro, em termos industriais e uma reserva de mercado, além do mais, um forte nacionalismo ligado ao desenvolvimento de indústrias de infraestrutura. Mas, apesar disso, o Brasil mergulha numa crise pesada nos anos 80, esse é um ponto importante, tudo bem? E o Brasil, com a crise econômica da década de 80, faz com que ocorra um processo de desindustrialização do Brasil, tá? Uma crise econômica gigante ligada à hiperinflação, tá certo? Nós temos uma retração industrial. Mas, mais marcante ainda, além da década de 80, é a década de 90. Quando nós temos, nos anos 90, a década perdida, tentando ser salva ali com o chamado neoliberalismo e a abertura econômica e comercial do Brasil para o mercado internacional e, claro, a privatização, as privatizações, no caso, e a abertura do nosso capital ao mercado interno, a privatização de estatais, que muitas foram criadas, inclusive, no governo militar, e, claro, a partir de então, a gente vai assistir uma guerra fiscal. E como consequência dessa guerra fiscal, a gente tem uma desconcentração industrial no Brasil. Tudo bem? É este o cenário panorâmico aí da atividade industrial no Brasil, de maneira bastante objetiva para a sua prova, sem ficar detalhando, senão ficaria muito longo o vídeo. Foca só a rever mesmo. Se você quer aprender em profundidade, tá certo? O conteúdo de geografia, conheça o nosso curso, repetindo, o link está na descrição do nosso vídeo. Continue analisando aqui, acompanhando a nossa série até o dia da prova, falando de temas importantes para a prova da ESA. No mais é isso, bons estudos, respeita a geografia, até mais, tchau pessoal.